Saudações, Dux e duquesses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor. As últimas 5 rodadas, jogo 3 e 5. Quer dizer, nesse caso, rodada 3 de 5. Vamos falar sobre isso, né? A gente vai ver que vai ter vários times sumindo no mapa. Até porque o Fluminense não tem como mais escalar até lá, na minha concepção. Tem? Tem. Mas agora, eu acredito que vai ter? Não. Então, antes disso, antes de qualquer coisa, YouTube Live vai voltar algum dia, ok? Você lembra, é vídeo único. Vamos lá. Essa aqui é a atual tabela que eu deixei. Você vai ver que sumiu vários times. Sumiu o Vasco, sumiu Vitória, sumiu o Atlético Mineiro. Sumiu um monte de gente, tá? Isso aqui eu não sei por que motivo. Aqui tá os 5 times, sendo que desses 5 times, 2 vão ser rebaixados, 2 não vão acontecer nada com eles no próximo ano, e um deles vai entrar na última vaga da Sul-Americana. Atualmente a vaga da Sul-Americana está com o Atlético Paranaense, tá? Eu sei. Eu não acredito que a gente vai estar lá na Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Calma. Tá bom? Aqui tá o rebaixado atual, que é o Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense, e o rebaixado esperado, que é o Bragantino, Criciúma, Cuiabá e Atlético Paranaense. Esse foi o meu esperado que eu achava, tá? Vamos lá. Eu eliminei os 2 jogos anteriores porque a gente vai vir daqui para depois. E depois a gente vai fazer o simulador, ok? O que era esperado para mim? Era, no Bragantino, o Bragantino empatar com o Cruzeiro, empatou. Perder pro Atlético Paranaense e empatar com o Criciúma. Deixando ali mais ou menos uns... Aqui são os esperados, tá? Os esperados. Aqui eu coloquei atual e esperado, ó. Esperado, então, o Bragantino só vai para 39. O Criciúma perder pro Corinthians, perdeu. Perder pro Flamengo e empatar com o Bragantino, ou seja, 39 pontos. No Juventude, perder pro Atlético Mineiro, ele ganhou. Perder pro São Paulo e empatar com o Cruzeiro. Impressionante que tem Cruzeiro demais aqui, hein? Depois, o Atlético Paranaense ganhar do Fluminense, empatou. Ganhar do Bragantino e perder pro Atlético Mineiro. E por fim, Fluminense empatar, isso aqui era perder, tá? Tá errado isso aqui. Era perder pro Atlético Paranaense, empatamos, tá? Vou até salvar aqui essa mudança. Ganhar do Cuiabá e perder pro Palmeiras. Tá bom? Essa que é a situação atual, tá? Só para dizer, é insanidade, por exemplo, o Flamengo ganhar do Criciúma? Não. Na atualidade, e aí eu quero já me retentar aqui, eu não vou ainda pegar aqui. Na atualidade, o Flamengo ganhando, por exemplo, do Criciúma e o Palmeiras empatando, por exemplo, com o Cruzeiro, Cruzeiro e Bragantino. Não, é Atlético Paranaense isso aqui. Não, o Cruzeiro que foi a anterior, tá? Atlético Paranaense, Aqui, ó, se você for ver aqui, ó, Atlético Cruzeiro e Bragantino, ó, tá vendo? Cruzeiro e Bragantino empataram em 1-1, tá? Se você for ver, na atualidade,
pro Flamengo continuar estando lá em cima, ainda mais em terceiro colocado, que ele vai ganhar mais dinheiro, seria interessante o Flamengo ganhar, tá? Seria muito interessante o Flamengo ganhar do Criciúma. Tá bom? É claramente que você... É claramente que tem muita gente que fala assim, mas porém ele já tá na Libertadores, então ele não precisa mais disso. Tudo bem, concordo contigo. Agora, vamos lá. Você entendeu a situação? Existe alguma... Eu só quero mostrar a tabela de novo aqui. Existe alguma insanidade de falar isso? De falar, por exemplo, que o Atlético Mineiro deveria ter vencido o Juventude e não venceu? Que o São Paulo deve vencer do Juventude lá no Morumbi? O último jogo o São Paulo vai perder? Em casa? O último jogo do São Paulo em casa ele vai perder? Ele vai empatar? Claro que não. Ele vai ganhar do Juventude. Para mostrar isso. É uma insanidade, por exemplo, no Juventude, o Cruzeiro empatar com o Juventude? Não é. Então, teria 43 pontos. Sendo que, olha só a Juventude. Tá com 10 jogos, tá com 10 vitórias. O Fluminense estaria com 11, ou seja, ele passaria o Juventude. Tá? Isso é importante falar. Isso é importantíssimo falar. Então, se o Juventude perder a próxima e empatar, ótimo. Ótimo. Ou empatar a próxima e perder a última, ótimo também. O que ele não pode é vencer. Para a gente estar nessa Sul-Americana. Tá? Calma que ainda não simulei ainda. Eu não mostrei para vocês a simulação total. O Criciúma perdeu pro Corinthians. Começou ganhando o Corinthians, mas depois perdeu. Perdeu de virada e dobrado, né? Começou ganhando de 2-0, depois perdeu para 4. O Flamengo ganhando do Criciúma. Isso aqui, ó. Sabe aquela situação? Entrega pro Criciúma. Entrega, pode entregar. Não tem problema nenhum. Na minha concepção, você vai ver do porquê não tem problema nenhum de entregar. E Bragantino empatando. Tem alguma situação que tipo, não sei o que. Calma que eu quero mostrar aqui. O Bragantino pede pro Atlético Paranaense. Lá o último jogo do ano do Atlético Paranaense, ele não vai ganhar? Ele não vai ganhar? É isso que eu tô te perguntando. E Criciúma empatando. Tá bom? Os dois vão morrendo abraçados. O Atlético Paranaense deve ganhar do Bragantino. Mas calma que eu quero ainda falar sobre esse jogo, que é importante. E o Atlético Mineiro perdendo. Isso tem alguma coisa? Eu tô fazendo essa situação 2 vezes para você entender que não tem nada de insanidade. O Atlético Mineiro em casa, mostrando assim, pô, torcida, eu perdi 2 finais, mas eu estou bem. Eu vou continuar bem. Não pode isso. O último jogo do ano mostrar que, pô, tá lá jogando pra torcida. Ainda mais que o Atlético Paranaense, ainda mais que o Atlético Mineiro, ele não tem mais chance justamente mais de estar na Libertadores, né? A Libertadores, ela na história, ela abriu mais uma, porque o Botafogo abriu mais uma, ou seja, vai até o... Pula 2. Então, Fortaleza e São Paulo estão na Libertadores, Bahia e Corinthians na pré. Com nenhuma possibilidade, com uma possibilidade remota do Atlético Mineiro estar na próxima Libertadores. Ou seja, complicada a situação. Mas eu nem acho que dá, não dá não. Por conta do número de vitórias. Então o Atlético Mineiro ali. Mas pô, o Atlético Mineiro tá lá mais à frente, ganhando mais dinheiro. É isso que eu penso. Tá bom? Vamos lá. Mas tem alguma insanidade? Nenhuma, né? E o Fluminense, por exemplo, ganhando do Cuiabá, que hoje ocupa o 19º lugar, e o Palmeiras perdendo, que hoje ocupa o 2º colocado. Sendo que o Palmeiras ainda tem chance.
Se o Palmeiras ganhar contra o Cruzeiro, ainda tem chance. Se empatar, acabou a chance. Porque eu não acho que o Botafogo vai perder, vai empatar ou vai perder pro Internacional. Pode tudo acontecer? Pode tudo acontecer, tá bom? Mas eu não acredito que isso vai acontecer não, tá? Dito isso, essa é a primeira parte. Agora ele vai falar o momento perfeito pro Fluminense, tá? Eu só quero mostrar pra vocês aqui. Agora a gente vai pro simulador, tá? Vamos pro simulador. O Botafogo, por exemplo, ganhou de 2-0 do Inter. 2-0 do Inter. O Palmeiras ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Tá? Absoluto cinema. O Vitória. A gente coloca aqui, ó. O Vitória ganhando do Grêmio. O Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco perdendo para o Atlético Mineiro. Não importa. Vou tentar aqui não colocar somente o que importa. O Corinthians ganhando, amassando o Bahia por 3-0. Amassando o Bahia. E o Atlético Goianiense perdendo de 4-0 do Fortaleza. Só para deixar legal sobre isso tudo. Agora a gente vai justamente nesses 4 jogos. O que seria a perfeição? O São Paulo ganhando de 2-0. A perfeição. O 2-0. O Fluminense ganhando de 1-0. O Atlético Paranaense perdendo pro Bragantino de 1-0. E o Criciúma ganhando do Flamengo de 2-0. Que o Flamengo quis entregar porque ele quis entregar. Para tentar ferrar com o Fluminense de qualquer maneira. Tá bom? Seria essa a situação toda. Então, o Bragantino e o Criciúma ganhando o próximo jogo. Que isso, cara? Como assim? Como assim? O Flamengo é o Criciúma ganhando do Flamengo. Como assim? Que os caras estão entregando tudo. Tudo bem, tá? Tudo bem. Então, esse seria o resultado de momento na 37ª rodada, onde que Criciúma e Bragantino ganharam de Atlético Paranaense e Flamengo. E o Juventude não ganhou do São Paulo e perdeu por 2-0. É insanidade isso? Por exemplo, o Flamengo entregando. É insanidade, por exemplo, o Red Bull Bragantino ganhando do Atlético Paranaense? É insanidade. Tá? Calma que eu ainda vou voltar aqui nesse jogo aqui específico, tá? Último jogo, tá? O Grêmio toma uma porrada de novo, de 3-0. O Bahia ganha de 2-0 do Atlético Goianiense. O Botafogo ganha do São Paulo por 3-0, porque o São Paulo entregou esse jogo. Isso aqui eu vou falar depois. Cuiabá perde pro Vasco de 2-0, pro Vasco ganhar mais um ponto. Aqui a gente vai falar depois. Flamengo ganha de 2-0 do Vitória. Palmeiras já falar depois. Fortaleza ganha de 3-0 do... Empata de 2-2 com o Internacional. E o Juventude Cruzeiro aqui. Vamos lá. Vamos dizer que o jogo acabe 1-1. Esses dois. Ok? Sem sanidade. Ninguém ganhou. É impossível isso? Não é impossível. O Juventude empata com o Cruzeiro. Empatou em 1. Ufa. O Juventude tá lá. Tá vendo? O Juventude não passa a gente. O Atlético Mineiro arrasa o Atlético Paranaense. E o Fluminense perde pro Palmeiras de 2-1. De 2-1. Resultado final: o Fluminense estará na Sul-Americana no próximo ano.
Porque se lembre, é até o 14º que vai pra Sul-Americana. Eu falei alguma insanidade? O Cruzeiro não tem total condição de barrar o Juventude? E olha que eu dei 2 vitórias pro Bragantino e pro Criciúma. Dei uma vitória pra cada. Esse seria a perfeição pra nós tricolores. Mas me fala uma coisa. A gente vai voltar lá. Vamos colocar aqui, ó, que o Bragantino ganhe de 2-1. Ganhe de 2-1. E lá atrás, eu não falei lá atrás, eu tô pegando o Bragantino, tá? Eu não vou nem pegar o Bragantino, vou pegar o Criciúma. Vou pegar o Criciúma. O Criciúma ganha de 2-1, tá? 2-1. Ele passa o Fluminense, tá? E aí, por exemplo, o Atlético Paranaense empate com o Red Bull Bragantino. Se o Fluminense empata o último jogo, ele vira para 14º. Ou seja, primeiramente, o que ia acontecer aqui, ó, se for uma vitória do Atlético Paranaense de 2-1, meio que não importa. A única coisa que vai importar seria somente o Fluminense ganhando do Palmeiras e passando eles. Que é uma coisa que eu não acho que vai existir. Não acho que vai existir. Tá? Eu acho que o Fluminense ainda perde pro Palmeiras. Tá bom? Agora, se o Atlético Paranaense empatar, que não é insano pensar nisso, é esse que vai empatar o jogo. O Fluminense precisa empatar, que aí ele vira para 14º. Ou seja, o que acontecer na penúltima rodada entre Atlético Paranaense e Bragantino, pra gente é melhor o Bragantino ganhar ou empatar. Isso é importante falar. Quer dizer, ganhar o jogo. Igualmente com o Criciúma, tá, tanto faz isso aqui. Tanto faz. Se o Criciúma empatar, tá ótimo. Se o Flamengo ganhar, tá ótimo. Isso é importante falar sobre isso tudo. E aqui o Criciúma, por exemplo, tá ganhando aqui. Mas imagina se o Criciúma empata e a gente perde. O Atlético Paranaense passa da gente. Sendo que, por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu a última, mas passa na gente e continua. Ou seja, o Paranaense teria que perder esse jogo. Na CNTP, entendendo, por exemplo, que o Fluminense ganha do Cuiabá e perde pro Palmeiras, a gente tem que torcer pro Red Bull Bragantino ganhar. Esquecer esse resultado, que esse resultado aqui é ignorável, completamente ignorável. Eu acho que os torcedores do Flamengo não estão vendo o todo e eu estou mostrando o todo para vocês. Aqui, São Paulo tem que vencer do Juventude. Tem que vencer do Juventude. O Fluminense tem que vencer do Cuiabá. E aqui, a última rodada, eles dois empatarem para eles morrerem no fogo. E a gente perder pro Palmeiras. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas eu tô dando alguma insanidade? Não tô. Se o Atlético Paranaense ganhar na penúltima rodada, e isso vai ser importante falar, se ele ganhar, o que vai importar pra gente é não cair. E aí, por exemplo, o Criciúma, vamos dizer agora que, por exemplo, o Atlético Paranaense ganhe e o Criciúma perde pro Flamengo de 2-1. Meio que não importa.
a situação que vai acontecer. O Fluminense não tá rebaixado. Não vai estar rebaixado. É claro que também a gente pode falar do Grêmio. Mas o Grêmio, eu coloquei o Grêmio ganhando, eu coloquei o Grêmio perdendo as duas. Ou seja, não importa a situação. O que eu tô mostrando é isso. Tá? O que eu tô mostrando é isso. Exatamente isso que eu quero comentar com vocês. Então, vamos lá. Resultado para você anotar aqui. Bragantino. Para você anotar aqui. Oficial. Bragantino ganhando do Atlético Paranaense. São Paulo ganhando do Juventude. Criciúma ganhando ou empate. Criciúma qualquer resultado contra o Flamengo, mas preferencialmente perdendo por Flamengo. Preferencialmente perdendo por Flamengo. Fluminense ganhando o Cuiabá. São esses 4. São 4 times, né? São 4? São 5. São 5. Então, ó. Bragantino ganhando do Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense perdendo pro Bragantino. O São Paulo ganhando o Juventude. O Criciúma tanto faz nesse tipo de rodada. E o Fluminense ganhando o Cuiabá. Na última rodada, Red Bull Bragantino empatando com o Criciúma. Fluminense, quer dizer, Juventude empatando com o Cruzeiro. Atlético Paranaense perdendo pro Atlético Mineiro. E Fluminense empatando ali com a situação toda, né? E o Cruzeiro empatando com o Red Bull Bragantino. Esse seria o foco do Fluminense. Eu te mostrei. Eu vou colocar de novo somente o Atlético Paranaense perdendo do Red Bull Bragantino. Tá? Esse aqui seria o placar final. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Nenhum placar exorbitante. Então, novamente, vamos torcer pro São Paulo. Vamos torcer pro Bragantino. Vamos torcer. Pode ser torcer pro Flamengo. Tanto faz. Mas vamos torcer pro Flamengo. Vamos torcer pra gente ganhar. Na próxima, vamos torcer pro Red Bull Bragantino e o Criciúma empatarem. Vamos torcer pro Atlético Mineiro ganhar e surrar muito o Atlético Paranaense. E vamos torcer pro Juventude empatar com o Cruzeiro. Se acontecer isso, Sul-Americana, estamos nós. É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? É insanidade? Apenas ali eu acho que contra o Atlético Paranaense é insanidade. Se empatar, a gente é obrigado a empatar contra o Palmeiras. Se ganhar, tranquilo. Se o nosso foco novamente, se o nosso foco é a luta contra o rebaixamento, a vitória deles nos ajudará. Se o nosso foco é na luta para a Sul-Americana, a nossa situação é eles empatarem, e eles têm que empatar com o Palmeiras. Tá bom? É insanidade a gente empatar com o Palmeiras? É insanidade. Mas se acontecer, feche com a gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tudo pra você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Clica na tela. Achou alguma coisa insana? Eu só quero falar. Achou alguma coisa insana? Achou alguma coisa fora da caixinha? É isso que eu quero deixar pra vocês. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.